Silvia. E aí, gente, vocês estão ouvindo? Só me confirmem, por favor. Já já vou chamar a Mônica. Sim? Tá. Então, vou chamar a Mônica aqui já para dividir a tela comigo. E Mônica, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Melhor Ixi, agora. desse jeito, acho que eu preciso ficar um pouco mais alto, né? É, tá pegando daqui Que eu pra tô cima. lá no cantinho. Aham. Você consegue colocar um Uhum. pouquinho pra baixo? É, eu vou tentar, porque o esquema que eu tinha montado aqui não vai funcionar Tá. assim. Eu vou ter que ficar, talvez botar o celular assim e ficar assim. Acho que vai Bom, ser tá ótimo. melhor. É. Mônica, quero te agradecer muito, muito, muito por você ter topado fazer essa live. Sabe que eu sou teu fã. Venho acompanhando o teu trabalho, né, há um tempo. E teve uma fala tua, em algum evento agora. Ah, esqueci agora qual foi, mas foi algum evento online. E que me mexeu Uhum. muito, demais, demais. Aí entrei em contato contigo, pedi para que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, né, de corpo, política, né? Enfim. Então, assim, estou bem empolgado. Várias pessoas aqui mandando mensagem, confirmando que iam participar desse momento. E aí, gente, só para. Eu combinei com a Mônica, ela vai falar por volta aí de uns 40 minutos, 45 minutos. E aí, nisso, eu vou anotando perguntas que vocês forem fazendo, certo? E depois, o tempinho que sobrar, eu faço as perguntas para ela e tiramos algumas dúvidas. Tá bom, Mônica? Beleza, Certo? Então, muito beleza. obrigado, tá? Seja bem-vinda. A Selma tá por aí, já a Silvia, a Wilson, Marcele, gente linda. E aí, Que bora bom, começar. que bom. Um monte de gente querida Demais. que me olha com amor. Então, a primeira coisa é isso, né? Acho que você é uma pessoa que eu também admiro muito, que a gente se encontrou uma única vez, assim, mais intensamente quando eu fui a Roraima, e foi muito bacana, assim, nosso encontro. Acho que ele foi muito potente. Ele criou uma coisa assim, opa, esse encontro é potente, né? Com Demais. você, com o pessoal do Instituto, enfim. Então, esse momento que a gente tem vivido de pandemia, eu tenho falado isso nas outras vezes que eu falei, ele tem me mobilizado muito a pensar coisas, né? Que é isso que eu gosto de fazer. Eu sou uma pesquisadora e gosto de investigar. Eu sou curiosa com a teoria e com a pesquisa. E uma coisa que tem me dado um pouco de contorno, assim, é justamente pesquisar, ler, refletir, né? Então, essa provocação que você fez, né? Desde aquela fala onde eu falei um pouco dos controles do corpo, etc. Essa provocação sua me colocou, eu falei, não, não sei se vou pensar nisso e tal, mas eu caí na tentação. Então, assim, eu vou falar algumas coisas que eu ainda estou elaborando. Vou me lançar no risco, né? Pronto. De pensar em algumas coisas que eu não sei se vai dar tempo, não sei, eu não marquei o tempo, enfim, eu sempre faço um roteiro aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou te ajudar Então, aí em relação à questão do tempo, tá bom? ah, Vou te analisando também qualquer tá, coisa. quando faltar 15 minutos é legal, Tá certo. sei lá, tá? Beleza? Porque eu também sou meio viajante. Então vamos lá. Então a história é essa, né? É pensar um pouco nessa ideia do controle do corpo e tal, nesse fundo, né? O fundo das minhas reflexões é de uma gestalt terapeuta que trabalhei na clínica, trabalho na clínica há muitos anos, desde sempre.
Sou professora e pesquisadora e trabalho com um projeto de extensão em favelas aqui no Rio de Janeiro, né? A minha referência clássica no diálogo com a Gestalterapia é o Merleau-Ponty, né? E a partir dessa referência eu sempre penso em termos de experiência, corpo, coexistência, né? Pensando sempre na vida e na existência como esse corpo engajado no mundo com o outro, né? Nessa existência que é corporal, aqui e agora, nessa existência que é impermanência, que é um desdobramento temporal, um devir, né? Então, como seres do mundo, mundanos, seres de campo, né? De campo, organismo, ambiente, como fala Gestalt, as dimensões socioculturais, econômicas, políticas, elas são parte intrínseca das nossas formas de existir, né? De sofrer, de produzir subjetividade, se produzir como sujeito, enfim. Então, eu tenho pensado a Gestalt como uma clínica de situações contemporâneas, é o nome do nosso núcleo na universidade, e temos pensado temáticas de gênero, raça e classe que não foram temáticas que eu estudei, que eu pesquisei, quer dizer, não são meus temas de escolha, não foram meus temas de escolha, mas eu acho que a nossa perspectiva de trabalhar com clínica de situações contemporâneas, de ficar atento ao que está acontecendo no mundo, ela acabou nos levando para esse campo, né? De pensar nisso, e eu tenho tentado elaborar algumas coisas, dialogando a Gestalt e a fenomenologia. Mas hoje eu não vou falar exatamente isso. Por Então, sinal, assim, por sinal, eu estava até lendo o trabalho da Flávia, que você orienta, aham, né? isso, E o quanto que isso que você está falando agora, né? Compartilhando com a gente no trabalho dela, isso está bem presente, né? isso. Né, da existência trans, né, transexistência, né, então desse corpo errante, né, desse corpo em trânsito. Então é um texto muito bonito, assim, e ela cita bastante você, né, fala do Merleau-Ponty É. também. Isso, então, a Flávia foi minha mestra que me introduziu nessa questão dos estudos de gênero e tal, e ela, enfim, dialoga com muitos autores atuais do campo de gênero. E então é isso, no nosso grupo foi chegando, chegou a Isabela para estudar violência contra a mulher, né? E aí a gente vai, a Alice está estudando também corpo política, é, enfim, os trabalhos que vão chegando, agora chegou uma nova mestranda para pensar na coisa do feminismo, das mulheres e dos trabalhos com arte, transformação feminina, enfim. É a partir daí que a gente vai, eu vou nessa existência aberta e vou acolhendo o que chega, o que vem, né, os alunos, os interesses, e a partir daí a gente vai. Então, sempre se colocando. Isso me mantém muito viva, assim, no exercício de pesquisa, de lidar com temas que eu nunca estudei e da gente enfrentar junto esse desafio. E tem sido muito bacana, porque eu tenho cada vez mais conseguido pensar essas coisas a partir da fenomenologia, a partir da Gestalt terapia, né? Que bom. Então, essa experiência na favela, ela me colocou frente a frente, assim, mergulhada, né, na minha própria experiência com questões sociais cruciais que, para a gente, para a maioria que vive, enfim, na cidade, digamos assim, nesses lugares de privilégio que a gente tem, entrar nesse terreno me coloca diante das questões de direitos, de opressão, de preconceito, de uma forma muito viva, né? E, e eu fui percebendo que como essas questões são visibilizadas e como elas tendem a reduzir e a distorcer a nossa percepção das pessoas que estão lá, nas favelas, na periferia, fora do centro, né? E vê-las como ver esse lugar e ver essas pessoas como ocupando um lugar de carência, de impotência, né? E além de ver isso de muito perto, quer dizer, toda essa desigualdade, eu tenho visto muita força também, muita criatividade, muita potência, muita solidariedade, que é uma coisa que é rara assim no nosso mundo, né? Então, eu fico muito interessada em pensar nessas forças invisíveis que estão presentes nas nossas formas de perceber e de compreender o mundo, né? Dessas forças que a gente não vê e que interferem no nosso campo de experiência. Então, tenho falado muito de visibilidade, invisibilidade, invisibilização, silenciamento, né? E pensar nas determinações históricas, políticas, econômicas que estão na base dessas vivências
tanto singulares quanto coletivas, que estão atravessando e sustentando relações sociais e pessoais e vão tecendo modos de ser, né? E isso tudo a gente pode falar gestalticamente em formas introjetadas de perceber o mundo, de perceber a si mesmo, né? Tem o Eduardo, que está terminando o mestrado agora, que foi explorar o tema da linguagem na Gestalt terapia. E ele foi fazer uma pesquisa e nós pegamos, né? Ele sacou que desde Água, Fome e Agressão e agora tinha a questão da fala subvocal. E de como a fala subvocal é uma fala que é composta de introjetos que vão formando função personalidade e que estão na base na nossa linguagem. A gente não fala de linguagem em Gestalt terapia, né? Então ele fez o trabalho, terminou agora, um trabalho lindo que ele encontra um pouco com a linguagem no campo da Gestalt terapia. E na base disso está o quê? Está a função personalidade e está o modo como a gente introjeta essas normatividades, para a gente falar numa linguagem mais que eu vou abordar daqui a pouco. Então, é isso, nessas formas introjetadas de perceber o mundo, de se perceber, né? E a gente também precisa pensar em formas de vida e de trabalho que possam agir provocando o desvelamento desses sentidos invisíveis que informam a nossa vida, né? Visibilizando o invisível, dando voz ao que está silenciado, né? E eu acho que essa é uma tarefa primordial da arte e também da clínica gestáltica, né? Da clínica, mas vou falar da clínica gestáltica, né? Então, essas formas, né? Tanto de introjetar e de guardar, de manter isso informando a nossa forma de agir, de perceber, elas têm no centro o corpo, né? E a possibilidade de transgredir, de ultrapassar, no sentido de ultrapassar as velhas formas sedimentadas e fixadas, elas envolvem duas dimensões corporais, uma capacidade pática, que vem de patos, que ficou restrito à patologia, né? Mas patos tem a ver com ser afetado, com essa capacidade de se afetar, uma capacidade sensível de estar conectado com o mundo e de se surpreender, né? Então, essa capacidade sensível, opática, e uma capacidade agente, de agir, criadora da experiência. E isso está um pouco, é o contraponto da nossa discussão, né? Porque o que significa pensar numa potência política do corpo? Né? A gente fala de corpo, do controle do corpo. Por que o controle do corpo? Para que o controle do corpo, né? O que o corpo tem? Ele tem uma potência política, né? E como assim política, né? Então vamos pensar na política como algo que foi compreendido de diversas formas ao longo do tempo, assumiu vários sentidos e transformou, mas grosso modo a política envolve a vida e sociedade. Os modos de relação social, um pensamento que toma em consideração o todo social, a coletividade e um Estado como com um papel regulador, né? Um papel de governo, enfim, de condução desse bem comum, digamos assim. Então, a política, ela está e deve estar no centro de toda e qualquer discussão, inclusive da clínica, né? Como gestalt terapeuta, a gente não pode perder de vista, sabe, esse fato de que a gente é mundo, de que a gente coexiste com outras pessoas e instituições e que a gente é corresponsável pelo mundo, que a gente é corresponsável pela história, pela invenção e reinvenção da vida, da cultura, que é a base de qualquer ato político, né? Então, eu não estou falando aqui, eu vi aqui uma perguntinha assim, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando do sentido mais primordial do que é política, né? Então, o que é a política, né? É uma ação. Vamos pensar, então, eu vou falar daqui a pouquinho, só para não perder o meu fio aqui. Então, a política tem tudo a ver com a história, né? Com essa ideia de que nós somos seres, né, históricos e que, ao longo da história,
tudo que vai acontecendo vai nos produzindo. E a gente também produz a história. Nós não somos sujeitos completamente passivos à história, né? Nós também participamos dessa produção da história, né? E o Merleau-Ponty pensava a história como um processo de criação e dissolução de formas estáveis. Olha que interessante, né? Ele, claro, inspirado em toda essa tradição fenomenológica, conversou muito com o gestaltismo e pensar em termos de formas, né? Dessa temporalidade que é produção de formas, né? Enfim, quando a gente fala, essa fala, eu estou dando forma para um pensamento que está aqui acontecendo. Então, a história, para ele, era criar a criação e a dissolução de formas estáveis, que tinham uma certa duração e que interferem no curso das coisas, né? E nos seus textos políticos, a gente pode entender, eu entendo a partir daí, que a expressão que institui uma novidade é o coração da ação política para ele. Então, ação política para ele tem a ver com expressão, né? E não é com uma expressão, como muitos entendem no senso comum, que é colocar fora do mundo alguma coisa que está dentro. A gente pensa nesse paradigma mais modernista, assim, do sujeito individual, que expressar é colocar o seu mundo escondido, subjetivo para fora. E não é nada disso, né? A expressão não implica um sujeito fechado sobre si, que vai colocar para fora. Mas a expressão para ele é um ato de nascimento e de criação, que está para além de cada sujeito, ou de cada consciência. É um ato onde um sujeito pode ser um veículo, aquele que fala, que faz uma poesia, que diz alguma coisa, mas esse ato ele é sempre produzido pelo campo, ele é produzido pelo aquele campo mais próximo, pelo um campo histórico, e o artista, quer dizer, a expressão do artista, ela fala de algo que já está ali, se produzindo naquele campo, só que ele está ali silenciosamente, ele não foi falado, mas já está ali, né? Lindo quando E você fala isso. eu acho isso maravilhoso, porque a gente entende, por isso que a gente entende que às vezes uma poesia, ela faz uma coisa extraordinária. Por quê? Porque o poeta, quando ele é capaz de ouvir o silêncio, isso que está invisível, que ainda não foi dito, mas que já está ali nos afetando, ele consegue dar forma para isso. Isso é a expressão. E isso não é uma obra exclusivamente do artista. Essa obra tem o estilo do artista, o jeito dele de perceber, de desenhar, de escrever. Tem um estilo, como dizia também a Laura Pires. Mas a expressão, então, ela é uma ação política no sentido de que uma ação política verdadeiramente, puramente política, é aquela ação que ela é feita para o campo, para o coletivo, que ela atende ao bem comum. Não é uma ação individual. Então, uma ação política pura nesse sentido, né, ela não prescinde do corpo e da nossa capacidade sensível de estar conectado com essa dimensão invisível do mundo, de escutar aquilo que é quase inaudível, de ver aquilo que se apresenta muito sutilmente, né? E de poder dar voz a isso, dar forma para isso, expressar isso que o mundo nos provocou no nosso corpo, né? Então, é isso que é uma potência política do corpo, essa potência de transgredir o que já estava normalizado, o que já era habitual. E é nesse sentido do habitual que eu tenho afirmado o corpo como corpo-tempo, né? Pensando o corpo com esse modo de estar no mundo, um corpo que é movimento, que reúne passado e futuro, com uma dimensão habitual, que é aquele gesto motor, aqueles hábitos motores que já nos sustentam, que eu já não preciso, que eles já estão automatizados, porque eu já adquiri eles no passado, então ele me dá um lastro do passado, ele é de todo mundo e não é de ninguém em particular, porque ele já está automatizado, e é o hábito que me permite pertencer, estar conectado, pertencer por uma linguagem, a uma cultura, aos valores. É esse hábito que dá o fundo para as nossas experiências. Tem uma outra dimensão atual, que é essa dimensão
que se afeta no presente, que é convocada pela situação e que precisa reinventar e criar. Então, essa dimensão atual é a capacidade, a potência corporal de criar, de inventar, de se relacionar com o que ainda vem, que não está aqui, de imaginar, enfim, de criar e fazer esse movimento, então, que implica um projeto motor. Ele vai falar, por exemplo, que o espaço, que o corpo é o ponto zero do espaço. Ou seja, a gente vive uma espacialidade sempre situado. E o modo como a gente vive a nossa espacialidade, ele é, ele é, ele é direcionado por um projeto motor que nos movimenta para o porvir, para o futuro, etc. e tal, né? Então, a gente pode pensar no corpo como esse corpo-tempo, capaz de praxis, de transformação do mundo, né? E podemos também pensar no contato dessa maneira, né? Contato é fazer e achar, achar e fazer a solução vindoura, é descobrir e inventar. Então, o contato também nos coloca com as suas duas dimensões, awareness e comportamento motor, que são duas dimensões corporais, nesse lugar de estar no mundo, ser afetado e afetar, ser afetado e criar, se descentrar e, a partir disso, se movimentar. Isso é o ajustamento criador, né? Então, isso é sempre, a gente não pode esquecer, isso é sempre dado a partir de um campo. E assim como a expressão, né, o contato, o ajustamento criador é expressão, é movimento expressivo, né? Isso não é um movimento para o sujeito. Esse ajustamento criador é um ajustamento do campo. E quanto mais eu estou conectado com o campo, com o mundo e com o outro, nessa ação, microação que eu estou exercendo aqui agora, mais o contato é plástico, fluido, justamente porque ele responde a essa interação que está presente agora e não responde a uma necessidade interna minha, voltado para mim, né? Bom, então, as funções de contato envolvem o corpo, os sentidos, ver, cheirar, os 5 sentidos e também os gestos motores, falar e se mover, né? Então, em suma, a gente tem que pensar nesse corpo-tempo, que é como esse corpo-tempo, que me lança para o futuro, me sustenta no passado, em conexão com o presente, que eu posso me transformar, me reinventar, reinventar o mundo infinitamente, né? Nesse processo de selfie. Na última live que rolou da ABG, né, que você participou, Uhum. você até falou, né, dos posters também, Isso, né, sobre essas funções de contato, né? isso, exatamente. Até E eu estava dei até a olhando dica. também as Ah, fronteiras, né, das fronteiras de valores, né, de, enfim, isso que você está trazendo me fez lembrar do que você também falou na outra live. isso, e ali nos posters tem uma riqueza muito grande, até para a gente pensar esse momento e tal, que hoje eu nem vou muito por esse caminho, mas é isso, não vou muito diretamente. Uhum. Mas sim, é justamente essas funções de contato, né, que eles trabalham de modo magnífico, ao meu ver, né? Então, pensar nesse corpo capaz de contato, capaz de potência política, se conectando sensivelmente com o presente, com o que está visível e também com o que está invisível, né? E que a partir daí é capaz de invenção, no gesto e no movimento, né? Então, esse corpo que é plasticidade, esse corpo que é sexualidade, esse corpo que é potência transgressora, que é projeto, né? E para exercer isso, a gente precisa de muitas coisas. A gente precisa, em primeiro lugar, manter uma capacidade, cultivar uma capacidade sensível, que está muito sumida ultimamente. Né? Esse corpo-máquina, que eu também tenho falado bastante, né? Esse corpo-tempo que se transforma em corpo-máquina. Então, a gente precisa cultivar a sensibilidade, essa capacidade de cheirar, de farejar, de escutar, né? De deixar o mundo falar, de ouvir as vozes do silêncio, encontrar espaços e relações que possam acolher as nossas diferenças e as nossas singularidades, né? Encontrar olhares de outros que possam nos olhar e nos confirmar, porque a gente não pode ser um sem o outro, né? E a gente não pode ser outro se a gente também não for um, né? Então, nessa relação com o outro, eu preciso encontrar um acolhimento e uma confirmação
da minha diferença, da minha criação, do meu estilo de ser, né? E a violência, ela é a negação dessa possibilidade, né? Qualquer violência, o Philip Lichtenberg discute isso, falando da opressão. A Angela Schillings tem um texto muito interessante também falando da violência, né? A violência é a negação desse direito de ser, né? De ser singular, de ter o seu próprio estilo, de ser estiloso, né? No sentido mais brincalhão. Então, quando a gente pensa nessas condições, né? Uma outra condição é a gente saber que esse corpo ele se faz no mundo também com o outro e que é ilusório pensar no corpo, se não como uma abstração, como fala o Pius, desde Ego, Fome e Agressão, que a Laura, né? É pensar sempre numa situação de interação, mente, corpo, mundo, né? E pensar no corpo separado disso é só uma ideia, porque o corpo é sempre engajado, né? Então, eu acho que pensar em termos de campo, né, que esse pensamento gestáltico, que é um pensamento de campo, ele é um pensamento político, que no sentido mesmo da política grega, né, onde o diálogo se dá na polis, onde a construção é em torno de um bem comum, é em torno dessa interação no mundo, né, na polis. Então, tudo se dá a partir dessa interação, né? E é isso que produz criação e transformação, né? A liberdade para a gente ser, ela implica o outro campo, as relações sociais e políticas. E a liberdade, obviamente, não é pensada aqui por mim como uma liberdade individual, como exercício da vontade, livre-arbítrio, nessa ética trazida pelo pensamento da ética cristã, né? Mas nós somos seres contingentes, então a gente está sempre sujeito ao mundo. A liberdade não é eu fazer o que eu quero, não é força de vontade, né? A liberdade, ela não se dá sem a situação. A liberdade é essa potência mesma de criar, quando eu tenho as condições para isso. Porque as condições, a contingência, ela implica direitos, relações sociais e políticas. Ela implica o direito, né? E a gente hoje vive isso de uma maneira, está claro para a gente, né? Uma desigualdade tremenda. Então, que liberdade é essa? Qual é o contraponto dessa liberdade, né? A política, né, ao longo do tempo, ela se transformou, né? Ela deixa de ser esse bem comum da polis, né, no espaço público e passa por um momento que ela é o exercício do bem comum ainda, mas de acordo com a vontade de Deus, que é esse momento que surge essa ideia de, de atender a uma vontade divina da política como aquele bem comum, mas um bem comum externo à própria política e à própria diálogo dos cidadãos, né? Mas uma política que atende à vontade de Deus, um ideal externo a ela. Depois, na modernidade, então, nesse momento, a ética e política estavam juntas, e na modernidade ela ganha autonomia, e a reflexão política passa a ser uma reflexão sobre relações de poder, né? Que é isso que a gente vê até hoje, né? Então, o poder político, ele envolve um comando e uma obediência, onde soberanos e súditos, né? A relação entre soberanos e súditos, e não mais um governo, porque um governo, quando o princípio é o bem comum, é o campo, então você nota que tem uma relação muito forte com essa coisa do individualismo e do sujeito como sujeito de campo ou como sujeito individual, né? Quando quando a gente vive, né, essa ideia de que a política está a serviço de um bem comum, mesmo sendo um bem comum respondendo a uma ética cristã, aos desejos de Deus, né, como esse poder maior, o poder do soberano, do rei, não era dele, né? O rei governa, né? O rei administra, digamos assim, né? É, o Estado é o poder, e o poder em busca do bem comum, né?
Só que isso não se manteve assim, né? Na modernidade, justamente, passa a acontecer um comando soberano que exige obediência, né? E aí, bom, na filosofia política, enfim, a gente fala do pacto social, que é um acordo que assegura direitos mínimos de proteção ao sujeito, o Estado como Leviatã, que é a discussão do Hobbes, que o Estado quer que pode se transformar num monstro, né? Que vai, enfim, desprover os sujeitos. Então a gente tem essa política como poder, né? E a sociedade civil como conjunto dos sujeitos políticos que faz esse contraponto ao Estado. Então, a sociedade civil é a expressão política dos sujeitos. Então, a gente vê, por exemplo, vamos esse governo, ele está desmontando a representatividade da sociedade civil em uma série de comissões. A comissão, por exemplo, do combate à tortura, houve um desmonte. A Damares ela está desmontando, ela está procedendo a ações autoritárias que têm retirado o direito da representação da sociedade civil em vários níveis, né? Então, o que acontece, né, voltando, né? No século XIX e XX, o poder do Estado foi se fortalecendo até chegar no extremo do totalitarismo. E a gente vai falar de colonização, de guerra, de genocídio, né? As guerras, nessa disputa de poder, nessa disputa territorial, enfim, que toma várias coisas, até que em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, daquele horror, né, se faz a Declaração dos Direitos Humanos. E na tentativa de garantir uma igualdade e uma não diferenciação de cor, de raça, e que, de certo modo, enfim, tem um lugar, mas a gente sabe que ela não vige, né, para todo mundo. Bom, de lá para cá, o que acontece? O poder econômico cresce, né, e se torna uma outra força em relação ao poder político. Então, o que a gente tem vivido hoje, né, é a égide do poder econômico, né, que se sobrepõe à política. Então, os interesses econômicos estão regendo, digamos assim, o interesse político. Né? E agora, mais recentemente, a questão do avanço do poder religioso, enfim, é complexo o tema. Mas eu achei importante dar esse panorama, né, para a gente poder falar justamente da história do corpo e das tentativas de dominação e exploração, como é que elas atuam nesse contexto todo, né? Então, se a gente... Quanto tempo, Paulo? Olha, a gente tem mais uns 20 minutos. Ah, tá bom. 20 minutos até eu parar ou até o final? Não, até o final tem 30 minutos. Ah, tá. Então tá. Então, porque eu quero deixar esses 10 minutos. Então, Tá. então a gente vem para o tema propriamente dito, né, do controle e da exploração do corpo, né, feito todo esse preâmbulo, né? Então, se a gente pensar no fenômeno da escravidão, da hierarquia de povos, né, que já existia na própria polis grega, né? O escravo, o servo, sei lá, o escravo, a diferenciação da mulher, quem participava dos diálogos eram os homens, né? Enfim, nas diferenças raciais, nas diferenças de homens, a gente vê que o corpo tem um papel de destaque no estabelecimento dessas diferenças e no status que ele ocupa no poder de transformação do mundo e da sociedade, né? Então, esse corpo-tempo, como força criadora, como força de trabalho, ele sofreu dominações, tanto no sentido de retirar sua força criadora, que não estivesse a serviço do poder, né? E de pegar essa força criadora e colocar a serviço do poder, e do ponto de vista de uma força de trabalho, uma força corporal mesmo, de força de trabalho, né? Então, pensar nessa visão do Marx, né, do trabalho como força de trabalho que produz mais-valia, é um assunto que eu falei antes, mas hoje eu queria me deter um pouquinho mais no Foucault, porque eu acho que ele é um autor que é muito importante para abordar esse problema da política como poder soberano, que apesar
de tudo, Declaração de Direitos Humanos e tal. Eu acho que isso que ele faz, olhando para trás, olhando para a história, buscando essa genealogia, né, é muito interessante. E para a gente ver que essas formas, essas tecnologias de controle, como ele fala, elas continuam presentes, né? E elas vão assumindo novas caras. Então, os pensadores atuais, muitos filósofos atuais, como Agamben, o Tony Negri, o Hardt, né? O Achille Mbembe, eu me encrenco para falar esse nome. Eles são todos filósofos vivos, né? E que seguem desenvolvimentos filosóficos, de filosofia política, que fazem uma crítica social, etc., que têm um desenvolvimento próprio, mas todos eles conversam com essas noções Foucaultianas, né? E conversam com essas noções para pensar os modos de subjetivação e as problemáticas contemporâneas. Então, eu não sou uma estudiosa de Foucault, eu venho lendo, né? Porque eu sou uma curiosa, mas assim, eu penso muito assim, eu gosto muito de olhar e vou tentar trazer uma pequena síntese para vocês do que eu compreendo, que é essa discussão que ele faz sobre o poder e sobre esse direito soberano de morte, né? Então, ele vai falar de duas tecnologias de poder, uma mais cedo e outra que surge mais no final do século XVIII, mas as duas tecnologias de poder, que são a disciplina e a biopolítica, né? Que são tecnologias que estão diretamente envolvidas com o controle do corpo e com a regulamentação da vida, respectivamente, né? Então, a disciplina, controle do corpo, e a biopolítica e o biopoder, regulamentação da vida. Então, a disciplina, ela coloca o corpo físico como alvo do poder, né? Aí a gente, todo mundo aqui, acho que os mais recentes na psicologia já ouviram, já estudaram essa questão da docilização dos corpos. Tornar um corpo dócil, olha que é forte isso, né? Tornar um corpo dócil significa tornar esse corpo obediente, tranquilinho, tirar dele a rebeldia, a potência rebelde, a potência, né, de transgredir o que está instituído, de criar, de inventar novas formas, né? Então, Domesticado, né? essa domesticado, esse corpo docilizado, ele é controlado por uma tecnologia que esquadrinha o tempo e o espaço, o movimento e busca a eficácia do movimento. Isso foi usado nas empresas, né? Na questão dos tempos e movimentos, nos modelos lá de Taylor, Fayol, já esqueci essa coisa toda, mas enfim, nos quartéis, né? O soldado que marcha, né? Então, se a gente pensar nesse corpo, né? Que é corpo-tempo, que é movimento, que é estilo, e pensar nas pessoas dançando, nos cariocas dançando samba, e em qualquer tipo de dança, né? Não qualquer tipo, mas nas danças que são mais inventivas, e pensar nos soldados marchando. A gente verifica que há uma marcação do tempo e do espaço, né? No ritmo do corpo que tem que se movimentar de uma maneira padronizada. Então, essa relação de docilidade e utilidade está inserida nas instituições militares, nas escolas, nos hospitais, espalhada pela sociedade, né? E está muito presente na educação, né? E eu acho que isso é um tema que aparece muito nos nossos consultórios. Quantas pessoas chegam no nosso consultório sofrendo docilizadas ou traumatizadas, porque traumatizadas com situações de violência, com situações de violência na família, com educações rígidas ou com escolas completamente equivocadas no modelo educacional, né? Então, então ele descreve a disciplina e descreve o biopoder. No biopoder, ele faz uma transição da disciplina para a regulamentação. Então, o controle do corpo ele vai migrar do corpo individual para a espécie, para a população e para as instituições, das instituições para a cidade, em última instância, né? Então, o objeto do biopoder é a vida, né? A natalidade, a mortalidade, né?
a preservação da vida, né? O objetivo dele é estender a vida, ampliar a vida, né? Então, a disciplina, ela vai do homem-corpo para o biopoder, o homem ser vivo. Na disciplina, um poder soberano, e no biopoder, e no outro modelo, o biopoder, né? O poder soberano, ele faz uma, uma jogada que eu acho muito interessante. No poder soberano, o soberano tem direito de matar. Nos modelos de poder disciplinar, né, o soberano pode matar. Então, o soberano, né, no modelo de opressão, ele faz morrer e deixa viver. No modelo biopolítico, o soberano faz viver e deixa morrer. Então, há uma mudança, uma inversão de pensar num poder que mata para docilizar, que se for preciso mata, num poder que trabalha com o controle através da morte, do direito de matar, né? E de uma tecnologia que faz viver, né? Então, ele vai falar da biopolítica como esse mecanismo de organizar a vida na totalidade, de controlar os acidentes da vida, as eventualidades, as deficiências, né? E pensar na população como um problema científico e político, biológico e de poder, né? Ele vai falar assim, no século XIX o poder tomou posse da vida. E há um jogo duplo, porque eles não são excludentes, de duas tecnologias, como ele chama, as disciplinares e as de regulamentação biopolítica, né? Então a gente pode pensar em duas séries, assim, o corpo, a disciplina e a instituição, a escola, né, a família, etc., o corpo de um indivíduo, e a população, que controla, né, e regulamenta os processos maiores, biológicos, e quem faz isso é o Estado, né? Então, esses dois polos eles não se excluem, e eles funcionam juntos, atuando em níveis diferentes, porque um atua no sujeito, nesse micro poder, né, das instituições, e o outro atua a nível macro, né, com as... E o que junta os dois? O que articula os dois? As normas, as normatividades. Então, eu acho isso uma descrição muito interessante de pensar, né, que a norma ela se aplica tanto ao corpo individual quanto à população, né? Então, por isso que a gente fala de normatividades, né? De normatividades que nos assujeitam, né? De normatividades que nos tentam colocar massificados, né? Etc. e tal. Então, são temas que a Gestalt sacou, depois a gente vai chegar lá, né? Não desenvolveu dessa maneira, desenvolveu de outras maneiras, mas eu acho que são diálogos importantes para a gente fazer, né? Então, eu acho que essa ideia de normalização e normatização é muito útil para a gente pensar em múltiplas possibilidades de dominação e controle dos corpos, né? Primeiro, se a gente pensa na norma como a média e como padrão ideal, e a gente quando estuda a curva normal, né? Aquela curva, e quem está aqui no meio, tá beleza, e os outliers, né? Os que estão fora da curva normal, são os desviantes, né? Então, a gente, com esse pensamento normatizador, a gente estabelece como princípio divisões binárias entre aqueles considerados no padrão e aqueles que são considerados fora do padrão, né? Essa divisão binária nos coloca num modo de pensar classificador que atua separando e classificando os sujeitos. E o objetivo é identificar aqueles que fogem da norma e docilizá-los, adequando aos padrões desejáveis para a população, para a classe e para a espécie. Então, aquele camarada, né, que era bagunceiro na sala, que sentava lá atrás e ficava conversando, a sala de aula que é esquadrinhada, o professor pega aquele camarada e bota ele aqui na frente. Então, ele restringe ele a um determinado espaço de maior vigilância, de maior controle, para educá-lo, para impedi-lo de... Então, isso tem aí uns limites, né?
do que é desejável e do que é indesejável, de como se faz isso, né? Então, os padrões, eles são estabelecidos com base em preceitos morais, em geral brancos, masculinos, europeizados, né? E pretendem fazer viver, cuidar da vida, estabelecendo políticas que agem no global por normas e modelando os corpos para a obediência, né? Então, a disciplina massifica, iguala. Aí a gente pode pensar em higienismo, né? Agora a gente está vivendo aí com essa pandemia uma questão muito grande, né? De uma campanha pela coisa da higiene, etc e tal. Mas, enfim, eu não estou falando disso quando eu falo de higienismo. Sexismo, se a referência, né? Quem é a referência? Normatividades morais e de costumes, né? Isso tudo está na base de políticas de controle, políticas educacionais que querem agir para combater os desviantes e afirmar massivamente normas estabelecidas de modo arbitrário. Lembrei da palmitagem que você falou, né? Também desse embranquecimento, né? Isso aí é uma discussão grande. Então, essas políticas que querem proteger e prolongar a vida, elas ao mesmo tempo são transmitidas disciplinarmente atuando nos corpos, né? Então, esse fazer viver orientado por padrões médicos e capturado por políticas de consumo, né? Porque a gente não pode pensar que hoje isso está separado de um modo de produção capitalista que quer vender tudo e vende produtos, né? Produtos, tudo vira um produto. A subjetividade é um produto que pode ser editado, enfim, que pode ser consumido, né? E cada vez mais, enfim, massificando, igualando e não dando espaço para aqueles que se mantêm no seu estilo próprio, na sua direito à diferença, na sua singularidade, né? Então, essas práticas que capturam e produzem subjetividades, elas são práticas que sequestram o corpo e a liberdade. Todas elas. Elas promovem um sequestro do corpo de várias maneiras, né? Desde a violência até a desconfirmação, até a desmotivação, até a pessoa ir minando na sua força criadora, criativa, inventiva, né? E aí tem um autor chamado Ortega, Francisco Ortega, ele é um professor aqui do Rio, da UERJ, e ele tem um livro que eu acho incrível, que é muito legal, que chama O Corpo Incerto. E ele vai falar, ele vai dialogar com Foucault e Merleau-Ponty, Foucault e a fenomenologia, vai fazer o contraponto, né? Porque esse pensamento do Foucault é um pensamento, enfim, que é visto por muitos como um pensamento que só trata do controle da dominação e que perde de vista a capacidade do corpo, né? Porque fica muito centrado nisso. Eu não vejo muito dessa maneira e alguns outros não veem também, mas enfim, a ênfase do Foucault é nesse controle, nos mecanismos de domínio, de controle, né? Mas o Ortega, ele traz o tema da ascese, que é um tema que o Foucault discute quando ele fala do cuidado de si. A ascese é uma prática milenar, né? Que desde os gregos, na época grega, que ela é um cuidado de si, que é uma prática dietética, de cuidado, né? Então, praticar a ascese é praticar um cuidado que, de alguma maneira, te corta um pouco dos impulsos e te coloca num tipo de cuidado de si conectado com o mundo, lembrando sempre dessa ideia do bem comum. Então, eu diria que o veganismo, hoje, é um movimento político que tenta praticar uma ascese política. Quando eles não querem comer carne nem nada de derivado de animais, porque tem uma consciência de que isso vai beneficiar o planeta e beneficiar a saúde deles. Então, eu acho que é um cuidado, uma prática, ele pode ser um exemplo de uma prática ascética como cuidado, né?
de si, mas não é um cuidado de si egoísta, é um cuidado de si voltado para o bem comum, né? Então, o Ortega ele vai falar da ascese como essa prática que deixa de estar a serviço do coletivo da polis para se transformar numa bioascese, conversando com a ideia de biopolítica, né? Que é uma prática de assujeitamento e disciplina, onde a liberdade se transforma em vontade, força de vontade. Então, a gente pode pensar em toda uma normatividade que nos impõe padrões alimentares, que nos impõe padrões de saúde, que nos impõe padrões de beleza e que nos impõe e nos impele a consumir produtos dessa natureza, né? Então, isso é um exemplo de um controle corporal feito através dessa espécie de sedução, né? Que só pode acontecer porque somos sujeitos individualistas, porque o nosso modo de perceber, de pensar, de estar no mundo, ele está muito capturado por um modo de ser, de um cuidado de si para si, não um cuidado de si conectado com o campo, né? Bom, Mônica, então, oi. faltam uns 10 minutinhos aí. Tá, mas sempre preservando os 10. 10 para mim, para eu continuar falando. É isso? Daqui a 10 minutos encerra a live. Jura? Tá. Passou voando, passou voando. Bom, então eu vou pular aqui, mas eu ia falar da sexualidade. Como a sexualidade ela está na encruzilhada do corpo e da população, da disciplina e da biopolítica, porque ela depende do controle disciplinar, né, na forma da vigilância, por exemplo, a masturbação dos jovens e tal, e dos jovens e dos velhos, né? E como ela também serve ao controle populacional, porque ela tem efeitos procriadores, né? Alguém falou aqui para cair e voltar. Aí tudo Abre bem. outra live, abre outra live. Então, o controle da natalidade, pílula, aborto, enfim. A violência de gênero, né? A violência de gênero, você vai deixar eu falar agora, né, Paulo? Pode falar, por favor. Ela está envolvida diretamente com o controle do corpo e da sexualidade, né? A Butler coloca a questão da normatividade compulsória no centro das discussões, né? E dessa normatividade de uma coerência entre sexo biológico, desejo e gênero, né? E Dignidade. heteronormativo, com a marca dessa heteronormatividade, né? E as oposições binárias seriam as formas de manter essa ordem compulsória. Esse binarismo, macho-fêmea, homem-mulher e tal. Então, ela diz que a repetição de gestos que tem a ver com essa coisa do hábito que não se renova, desses gestos que se reproduzem maquinicamente, né, como máquinas que reproduzem as normatividades, né, ela chama isso de performatividades, e as performatividades trans e travestis e outras que rompem com esse modelo binário, elas são elas podem fazer bagunçar um pouco, né? Isso que acontece. A Flávia, que você citou no começo, que, né, no mestrado, que trabalha, que é parte do nosso grupo de pesquisa, no mestrado ela trabalhou o trânsito de gênero como esse movimento de errância. E ela queria trabalhar com as pessoas em trânsito, que não faziam o trânsito binário, que viravam porque ela queria justamente pegar essa plasticidade do corpo e da performatividade, né? E ela falou muito da violência que esses sujeitos sofrem, né? Da violência contra travestis e, enfim, contra transexuais, contra pessoas que fogem dessa normatividade, cujos corpos estão considerados abjetos e que podem ser eliminados e são matáveis, né? O outro ponto é o racismo, que eu já falei na outra live, de toda uma discussão, mas que o próprio Foucault ele traz, porque ele vai fazer uma discussão que eu não vou ter tempo de fazer aqui agora, mostrando que como que no biopoder a morte pode aparecer também nesse biopoder que supostamente era para prolongar a vida, né, fazer viver e deixar morrer. A morte ela acontece quando a gente divide em raças, quando surge a questão do racismo. E ele vai falar do nazismo como a expressão máxima de uma divisão racial que acaba
classificando pessoas imatáveis e não matáveis, né? Então, o racismo, o colonialismo, enfim, o pensamento colonial, ele está todo envolvido com isso, né? Bom, então eu acho que a gente está vivendo no país políticas de governo, né? A necropolítica nas favelas em plena força, né? Aqui no Rio, o descaso com as mortes, o deixar morrer, correndo solto com essa pandemia. Essa entrevista que veio a público, ela escancarou coisa, a fala do Weintraub sobre não reconhecer os povos indígenas, né? A fala do ministro do Meio Ambiente, a permissão do governo de avançar nos territórios indígenas, as legislações que eles querem passar por baixo do pano, se aproveitando desse momento terrível que a gente está vivendo. A fala de Damares, né? Enfim, em defesa da liberdade das pessoas de não fazer o isolamento e de contaminar todo mundo em última instância. E a fala do presidente que quer armar a população. E a discussão do nazismo é que o nazismo ele acabou estendendo para todo mundo o direito de matar. Todo mundo que era da raça pura tinha o direito de matar, né? E essa armação da população, ela me lembra isso, né? O direito de matar. Então, eu quero encerrar, né? Reafirmando, desculpa, gente. Não queria encerrar assim, mas eu queria reafirmar a minha crença na potência política do corpo, né? E pensar que o domínio, o controle do corpo e a captura, ele está em tensão com uma potência criadora do corpo, que a gente não é só dominado, né? Que a gente, essas duas forças se entrecruzam. E na tensão entre elas estão as resistências dos movimentos sociais, dos movimentos antirracistas, das lutas anti-homofóbicas e, enfim, dos direitos das mulheres, da representatividade, enfim, que quer libertar o corpo negro, o corpo travesti, o corpo favelado, o corpo lésbico, né? É isso. Então, eu acho que a arte tem essa capacidade e a Gestalt é uma proposta ética, estética e transgressora, né? E que a clínica gestáltica tem que avançar na compreensão da política, né? E eu ia terminar falando do Simas, não vou ler o que eu ia ler, mas o Luiz Antônio Simas é um historiador que pesquisa o samba, o candomblé, os tambores, os orixás, e ele fala da nossa capacidade da cultura do samba e dos orixás de produzir conceitos para pensar na gente mesmo, né? Na nossa própria cultura. E O Corpo Encantado das Ruas é o livro que eu recomendo aí para vocês, é um livro de histórias sobre o corpo encantado. Tá Mônica, bom? o pessoal aqui pedindo muito para a gente fazer outra live. Mas enfim, né? Isso tinha sido combinado que eu tinha feito Isso. contigo. Quero te agradecer muito, muito, muito por você ter topado. É, o que me deixa muito feliz na tua fala é que, embora tenha, né, você traga toda essa questão desse controle, desse domínio, mas quando você fala também da resistência, do corpo como resistência, né, como potência, isso dá uma esperança também. Então, isso é muito gostoso de ouvir. Demais. Então, sou muito, muito, muito grato. Gente, obrigado pela participação de vocês. Desculpa, Paulo, mas Não, não, eu tá não aparecendo consegui. em 1 minuto e 30 segundos. Para encerrar. Então, eu vou deixar salvo. Tinha algumas pessoas perguntando, gente, eu não fui falando para aproveitar ao máximo, né, a fala da Mônica. Então, eu vou deixar salvo sim, vou tentar colocar aqui no IGTV, certo? Para ver se fica salvo aí por mais do que 24 horas. E, enfim, em breve a gente combina outro momento também para poder fazer uma troca. Bora. E obrigado, Mônica, de verdade, tá? Nossa, imagina. Obrigada a você pela oportunidade, pela provocação. E em breve, né, você estará aqui em Roraima de novo para a próxima turma de Tomara, tomara né? Depois que que a isso gente tiver passe. nova, tá Né? bom? Gente, Legal. obrigado. Fabiola, Terezinha, Selma, Silvia, várias pessoas daqui de Boa Vista, Manaus, enfim, pessoas do Brasil inteiro participando. É isso. Qualquer coisa, vocês falam comigo no Instagram, Mônica Alvim, que eu respondo. Alguém perguntou pelo trabalho da Flávia. A Flávia está aqui. Mas, Tá? enfim, Assim, além de bem, a Flávia. Amo, amo, amo o trabalho da Flávia. Nossa, sou um fã dela também. então, qualquer coisa, façam contato aí que a gente dá as dicas. Tá bom? Então, beijão, Mônica, se cuida. Até mais. Obrigada, querido. Até mais. Obrigada, pessoal.
Vou encerrar aqui, mano. Tá, pode encerrar.